Olá pessoal de casa, bem-vindos a mais um InfoImagens em Pauta, hoje com o informativo 557 do STJ. Temos conosco aqui os professores Felipe Cadete, professor Tarcis Lima, e vamos iniciar nessa primeira rodada com julgados aí bem importantes, 2 da Corte Especial e um da primeira sessão em sede de recurso especial repetitivo, 2 temas de processo civil e um de direito tributário. Eu lembro aqui, pessoal, para iniciar, que no nosso InfoImagens em Pauta, nós esgotamos todos os julgados do informativo, aprofundamos aqui as discussões para tentar levar o máximo de informações para vocês e vamos numa sistemática de rodadas, sendo que na primeira rodada até a última, nós seguimos uma ordem de importância. Então, os julgados que nós consideramos os mais importantes vêm nas primeiras rodadas e assim vamos até esgotar o informativo, por saber que mesmo tendo julgados que não parecem tão importantes, as provas têm feito a cobrança mesmo, por exemplo, julgados de turma, que às vezes nós podemos achar que não são tão importantes quanto outros, mas que têm merecido a atenção das bancas examinadoras. Professor Felipe, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer aqui tê-lo conosco. Qual é o julgado que tu vens a comentar nessa primeira rodada? Professor Gabriel, professor Tarso, pessoal de casa, é um julgado da Corte Especial muito importante sobre justiça gratuita. Qual as repercussões e os efeitos? Professor Tarsis, boa noite, bem-vindo aqui conosco. Qual é o julgado que tu trazes para essa primeira rodada? Boa noite a todos. Esse primeiro julgado é da Corte Especial e firmam a jurisprudência do STJ sobre a forma de prorrogação dos prazos quando há interrupção do expediente forense e os efeitos disso na contagem do prazo recursal. Bem interessante. Perfeito. Eu vou comentar um julgado em repetitivo envolvendo o IPI, a sua incidência na importação de veículos por consumidores para uso próprio. Uma discussão também bem polêmica e nós vamos vê-la na sequência. Professor Felipe, podemos começar com esse julgado aí envolvendo justiça gratuita? Vamos lá. A Corte Especial, ela decidiu, uniformizando a matéria, qual a eficácia e qual o alcance de uma decisão que declara a gratuidade de justiça no curso de um processo. A Corte Especial entendeu que essa declaração de gratuidade, ela vale para todas as instâncias e para todos os atos do processo, alcançando inclusive ações incidentais no processo de conhecimento e no processo de execução. A exemplo de uma defesa heterotópica, de um embargo de execução, e ele foi bem além para colocar que inclusive uma ação rescisória que se relacione com o julgado também estaria abrangido pela gratuidade judiciária. O STJ interpretou sistematicamente a Lei 1060 de 1950 e ele colocou uma importante consideração, é que a gratuidade de justiça, uma vez concedida nos autos, ela não precisa ser reiterada, e se ela não for expressamente revogada por um juiz, por um desembargador, por um ministro, ela continua plenamente aplicável. Nesse caso, o STJ colocou que não haveria nenhuma preclusão pro iudicato ou pro judicato. Por quê? Porque a coisa julgada ela é rebus sic stantibus. Enquanto a parte mantivesse essa situação de miserabilidade, a justiça gratuita, uma vez deferida, continuaria sendo aplicável. Ele colocou também que princípios constitucionais regeriam essa interpretação, como, por exemplo, a assistência integral e o próprio acesso à jurisdição, que estão previstos em incisos do artigo 5º da Constituição. Um detalhe bem interessante, que não consta no julgado, mas que o STJ já tem vários precedentes, a exemplo do informativo 564 e do informativo 487, para colocar que esse pedido de justiça gratuita, ele não precisa ser feito logo com a petição inicial, ele pode ser feito no curso do processo, inclusive até mesmo em grau recursal, mas a concessão da justiça gratuita, ela tem efeitos ex nunc, ou seja, de agora em diante, ela não retroage. E, por fim, eu tenho mais 2 observações. Lembrando que, em relação a custas de honorários, a decisão que condena o beneficiário da gratuidade, ela não dispensa essa condenação. Ela condena e, ato contínuo, suspende
pelo prazo de 5 anos, esse dever de você recolher as custas dos honorários. A lei 1060, ela foi bastante modificada, ela foi revogada, não totalmente, mas vários de seus artigos, pelo novo Código de Processo Civil, que começou a regulamentar o Instituto da Gratuidade no artigo 98 e seguintes do novo CPC. A principal diferença é que o pedido de gratuidade não se faz mais por uma petição em autos apartados, ela não fica mais em apenso. Com o regime do novo código, ela vai poder ser feita dentro dos autos por mera e simples petição. É isso, professor Gabriel. Uma vez dada a justiça gratuita, ela vale para todos os atos do processo, inclusive processos incidentes e recursos, fase de execução, fase de conhecimento, enfim. Eu queria só acrescentar uma coisa aí, Felipe. Esse julgado é muito importante. À vontade. E eu acho que talvez seja a próxima fronteira no que se refere à discussão relevantíssima aqui para todos que nos acompanham, que diz respeito ao princípio do acesso à justiça e ao modelo, sobretudo na Justiça Federal, ao modelo de seleção do que seria de fato a gratuidade a merecer a atenção, para fins, inclusive, de controle da judicialidade no Brasil. Sabemos hoje que talvez o grande empecilho da jurisdição atualmente de fato, a ausência de um critério objetivo para aferir o que é e o que não é passível de ser alcançado, contemplado com a gratuidade de justiça. E isso ainda continua em aberto, e o STJ aos poucos vem, de algum modo, criando algumas balizas jurisprudenciais a respeito disso. Aí eu só trago aqui uma coisa interessante, que são alguns julgados importantes da primeira turma, da quarta turma, que, embora a parte tenha a gratuidade, se ela, porventura, for vencedora e tiver um crédito para receber, se ela, ainda que tenha um crédito, mas se ela for sucumbente numa ação heterotópica, como você fez referência, nos embargos à execução, por exemplo, ou outro tipo de incidente processual, o STJ vem reconhecendo que cabe a compensação, sim. Por exemplo, se o INSS ele é vencedor nos embargos e ele tem um crédito de honorários, ele pode se compensar com o crédito da execução principal. Bem lembrado, Tarcísio, esse ponto. Eu só trago aqui algumas observações para o pessoal de casa. Primeiro, o Felipe bem destacou, e isso é importante o pessoal frisar bem, que há condenação em honorários, em custas, mesmo diante de algum beneficiário da assistência judiciária gratuita. E esse prazo de 5 anos para cobrança, que está previsto lá no artigo 12 da Lei 1060 de 50, foi recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à sua recepção pela Constituição de 88. E o plenário do Supremo entendeu que houve a recepção dessa norma do artigo 12 da Lei 1060 de 50, que permite a cobrança da dívida cuja exigibilidade foi suspensa em relação àquele beneficiário da assistência judiciária gratuita, quando há uma alteração das suas condições econômico-financeiras. Porque é bem possível que ele lá no início do processo não tivesse condições de prover com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio de sua família, mas que no momento dos 5 anos após a sentença final, que é o que diz a lei, que se considera o trânsito em julgado, ele pode ter uma alteração de vida, seja por um emprego que conseguiu, ou por qualquer razão, uma herança, ou o que quer que seja, ele pode vir a ser cobrado em relação àquela verba. Então, há condenação e durante 5 anos após o trânsito em julgado, há a possibilidade de cobrança, tendo havido alteração do quadro, sem que se possa alegar coisa julgada para evitar essa cobrança. Passados 5 anos, há a prescrição dessa possibilidade de cobrança, e esse artigo 12 foi considerado pelo Supremo como recepcionado pela Constituição de 1988. E, como o Tarcísio colocou esse ponto, eu também trago aqui uma lembrança para o pessoal de casa de que se trata de mais uma decisão da jurisprudência do STJ, e aqui uma decisão que o Felipe bem
pontuou de grande relevância, porque é da Corte Especial, e que vem na mesma toada de, digamos assim, uma jurisprudência generosa para com os beneficiários da assistência judiciária gratuita. Não faço nem o juízo crítico entre certo e errado, que me parece acertado esse entendimento, mas apenas para ajudar o pessoal de casa a gravar esse entendimento junto com outros. Por exemplo, o STJ não admite que se coloque como critério para concessão da assistência judiciária gratuita o fato daquele que postula o benefício ser isento ou não de imposto de renda. O STJ repele esse critério por entender que ele não tem base legal. Mesmo o critério dos 10 salários mínimos, que é muito adotado pelos TRFs e pelos TJs, vem sendo rechaçado pela jurisprudência do STJ, que diz que não há lei fixando esse critério e que a análise, portanto, deve ser feita caso a caso, ou seja, casuisticamente. Então, é uma jurisprudência que nós podemos dizer, ao fim e ao cabo, muito generosa com os beneficiários da assistência judiciária gratuita e que, por muitos críticos dessa mesma jurisprudência, é colocada como um dos fatores que leva ao volume de ações que nós temos na justiça brasileira. Já se vão mais de 150 milhões de ações em trâmite, e a grande maioria com beneficiários da assistência judiciária gratuita. Então, o novo Código de Processo Civil espera-se venha a mudar essa cultura em alguns pontos. Vamos ver o que virá no desenrolar aí da vigência do novo Código. E isso que o Felipe colocou, um ponto interessante a respeito da impugnação à assistência judiciária gratuita, que antes era em autos apartados e hoje não. Lembrando que o pedido pode ser feito nos autos principais, já era assim antes, mas no novo código a questão da impugnação, que antes era em autos apartados, hoje tem a possibilidade de impugnação nos próprios autos com o novo Código de Processo Civil. Agradeço pela correção, professor Gabriel. E uma novidade é que o novo código, o sistema atual vai na base do tudo ou nada. Ou você paga todas as custas, ou você tem a gratuidade. E o novo código previu, no parágrafo 6º do artigo 98, a possibilidade de parcelamento, que seria um meio termo, né? A parte que tem algum grau de hipossuficiência, mas não seja tão hipossuficiente assim. Ela não teria, digamos assim, essa dispensa temporária, né, da gratuidade, ela poderia parcelar. É um instituto que pode ser bem explorado pela jurisprudência, né, para tentar solucionar esses problemas que vocês colocaram. Muito bem lembrado, Felipe. Isso sim é uma regra inovadora e com grande impacto, né? Vamos ver como que a prática judiciária aí do dia a dia vai acioná-la. Mas quem sabe seja uma forma de corrigir alguns excessos na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Professor Tarsis, podemos passar para o teu julgado? Vamos sim. É um julgado da Corte Especial que fixa uma interpretação, na verdade, reitera uma interpretação que as turmas do STJ já haviam firmado a respeito do artigo 184, parágrafo 1º do CPC, que é aquele artigo que trata da contagem do prazo quando há algum evento que impede o início da contagem do prazo para a realização de qualquer ato processual. Aí eu faço aqui uma breve leitura do artigo para que nós tenhamos aí a noção do que se trata com mais precisão. Artigo 184. Caput. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. É aquela regra geral de contagem de prazos processuais. Aí vem lá o parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia que, Inciso 1º, for determinado o fechamento do fórum. Inciso 2º, o expediente forense for encerrado antes da hora normal. Então, esses incisos, eles dizem respeito à necessidade de prover o jurisdicionado e, em razão disso, o seu representante no processo, de uma segurança a respeito do momento final, até quando ele pode praticar um ato processual. Então, como o artigo explicitamente menciona,
considera-se prorrogado o prazo até o dia útil, até o primeiro dia útil seguinte. Então, aqui se está falando de uma prorrogação posterior, ou seja, o final do prazo é alongado. O que o STJ fez, nesse caso concreto, foi o seguinte: houve uma suspensão do expediente forense nos dias 23 e 24, provavelmente deve ser alguma coisa do Nordeste, porque lá é feriado de São João. E, em razão disso, a publicação do acórdão só se deu no dia 26, se não me engano. 25. 26 começou a contagem do prazo. 26 de junho. Se finalizaria em 26, na verdade começou 27 de junho e findaria em 26 de julho. Isso considerando já os dias em que o expediente forense permaneceu suspenso. Então, o que o acórdão aqui da Corte Especial diz é o seguinte: conta-se o prazo depois da interrupção, e foi isso o que aconteceu. O que acontece é que o recorrente, nesse caso, ele, ao final do prazo contado pela Justiça, ou seja, dia 27 de julho, o prazo da Justiça se encerrou dia 26 de julho. No dia 27, o recorrente interpôs um recurso, afirmando aí o artigo 184, parágrafo 1º, dizendo não, mas o prazo final é 26, eu estou aqui no dia 27, e o artigo 184, parágrafo 1º, me faculta exercer ou praticar o ato processual no dia útil seguinte. E o que o STJ, a Corte Especial, nesse julgado, afirmou é que o dia útil seguinte já estava computado, porque, na verdade, o que houve foi uma prorrogação do início da contagem. Então, quando há um problema no final da contagem, ou seja, existe um prazo em curso, e o último dia desse prazo, por alguma razão, não permite ao jurisdicionado que pratique o ato processual, ou porque o fórum está fechado, ou por outra razão que suspenda o expediente forense, então o último dia do prazo se prorroga para o dia útil imediatamente seguinte. No caso concreto, o que houve foi o inverso. O que aconteceu foi um problema de suspensão do expediente no início da contagem do prazo. Então, iniciado o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, ele se encerraria naturalmente no dia exato contado o prazo a partir do momento em que ele se iniciou. Então, o prazo final não teria nenhuma alteração. Então, o que o STJ disse nesse caso foi: o artigo 184, parágrafo 1º, diz respeito a problemas no termo ad quem, no termo final do prazo. Se no termo final a parte não pode praticar o ato processual, no dia seguinte ela poderá praticar. O problema que aconteceu no julgado foi no termo inicial, no termo à qual. Quando há problema no termo à qual, não há nenhuma regra que haverá prorrogação do termo ad quem. Tarsis, eu também fiz a leitura do julgado bem nesse sentido. Que não é possível aplicar aquela regra lá do 184, parágrafo 1º, inciso 2º, que cuida do fechamento do expediente forense, né, antes do tempo, ele não é possível aplicar quando isso ocorra no dia inicial do prazo, ou seja, no termo à quo, né? E eu acho que a lógica do julgado é perfeita, porque, na verdade, o que o 184, parágrafo 1º, inciso 2º, busca evitar é o efeito surpresa daquele que está no último dia do prazo. Não aquele que no início, que ainda tem um prazo todo pela frente e que tem um problema no termo inicial. Então, o recorrente acabou perdendo o prazo e tentou levantar uma tese de que aquilo se aplicaria porque no dia inicial teria havido um encerramento prematuro do expediente forense. Desculpa. Não, se essa lógica valesse, Tarsis, todo o recorrente, ou qualquer prazo no processo civil, que tivesse um número maior de feriados ou de finais de semana no prazo dele do que outro, ele poderia invocar: não, mas eu fui prejudicado porque eu tive um número mínimo de dias úteis
para poder praticar o meu ato processual. Essa lógica, no entanto, não vale na vigência do Código de Processo Civil atual. O novo código tem essa contagem por dias úteis, né? Mas Sim. é uma lógica que não se faz presente no Código de Processo Civil de 73. Logo, se no termo inicial do prazo há um encerramento prematuro, ele poderia alegar, mas eu não pude retirar os autos do processo naquele dia por conta disso. Mas ele poderia no dia seguinte, em que ele ainda está no prazo dele, né? Então, Exatamente. essa regra do CPC de 73 busca evitar esse efeito surpresa de no último dia, quando tu não tem mais nenhum dia de prazo, com o encerramento prematuro do expediente forense, tu ter uma parte desse termo final, desse termo ad quem, surrupiado por algum encerramento prematuro do expediente forense. O ministro Félix Fischer, inclusive, relator do acórdão, ele faz referência ao princípio da confiança como a preocupação do CPC em trazer essa prorrogação. E como você bem mencionou, é um tipo de previsão que só existe no Código Novo. Isso aí é um julgado aparentemente redundante, porque ele apenas faz a leitura do que o artigo diz, mas é importante nós lembrarmos isso, porque aqui nessa virada que estamos prestes a experimentar da legislação processual, nós vamos notar que é um artigo que vai viger ainda para muitos julgados, mesmo depois do início da vigência do novo CPC, que, como você bem lembrou, não traz essa regra de prorrogação de prazo, justamente porque traz uma nova sistemática de contagem a partir da regra dos dias úteis para exercício do ato processual. Felipe? Não, é só para dizer que o novo CPC ele é expresso para dizer que se fosse sobre o novo código, o início do prazo seria protraído para o dia subsequente. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 224. Ele coloca expressamente que se o dia do começo ou do vencimento do prazo se coincidir com o dia em que o expediente foi encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica, o dia do começo é protraído. Então, assim, eu tendo a achar que com o novo CPC a conclusão seria diversa. Perfeito, porque a lógica do novo CPC é completamente diferente. O novo CPC trabalha com dias úteis. Ele quer reservar um número X de dias úteis para a prática daquele ato, o que para mim é uma lógica muito salutar. Já o novo código não se preocupava com dias úteis, por isso que alguém que pegava um prazo processual com muitos feriados ou com com mais finais de semana, digamos, do que se tivessem começado numa segunda-feira, alguém que começa com prazo na sexta, o código de 73 não traz essa lógica da contagem por dias úteis. Logo, a regra do 184, parágrafo 1º, inciso 2º, que é específica para o termo ad quem, não pode ser aplicado por analogia, digamos assim, com o termo inicial, porque não há uma base lógico-jurídica para aplicação ao termo inicial. Então, o novo Código de Processo Civil muda completamente essa lógica e traz regra expressa, como tu bem lembrou, Felipe, sobre essa situação particular. Mas na vigência do CPC de 73, essa lógica não se faz presente, né? Então, meus caros, finalizamos com um julgado envolvendo agora direito tributário. Viemos com 2 de processo civil e agora um repetitivo em matéria tributária com um tema muito polêmico e, para mim, me parece desastrosa a linha jurisprudencial que se consolida no STJ. Qual é a problemática, pessoal? É da incidência do IPI na importação de veículo automotor para uso próprio. Por exemplo, eu quero importar um Camaro dos Estados Unidos. A dúvida é, incide ou não incide o IPI nessa minha importação, já que eu não vou revendê-la para uso próprio? Neste ponto, pessoal, nós temos uma jurisprudência do STF, firmada há muitos anos atrás, e que, para mim, é um desastre, e que o Supremo, diga-se de passagem, está prestes a rediscuti-lo em sede de repercussão geral. Segundo julgados antigos do Supremo,
não incidiria o IPI nessa hipótese, porque, do contrário, não haveria como compensar o tributo incidente na etapa anterior. Logo, o princípio da não cumulatividade impediria a incidência do IPI nessa hipótese. Os TRFs, porque nós, logicamente, estamos face a um tributo federal, nas ações da Justiça Federal, os TRFs têm uma jurisprudência majoritária no sentido de seguir essa jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal. Há TRFs, no entanto, como o TRF da quarta, que vem tentando bater de frente com esse entendimento jurisprudencial. O STJ, no entanto, seguiu a linha da jurisprudência antiga do Supremo, que inclusive também era da jurisprudência dele, e reafirmou esse magistério jurisprudencial agora em sede de recurso especial repetitivo pela primeira sessão. O argumento trazido de ordem infralegal, infraconstitucional, né, até para justificar a análise do tema em sede de recurso especial repetitivo, é de que, neste caso, o importador ele não é contribuinte do IPI, já que ele não realiza atividade mercantil, atividade comercial. Esse é, em linhas gerais, o raciocínio esgrimido pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. Eu, como já adiantei, faço uma crítica muito contundente a essa linha jurisprudencial e sou daqueles que entendem que a jurisprudência merece ser rediscutida e repensada. E eu começo com uma ponderação que me parece muito evidente. Se nós entendermos, pessoal, que o IPI não deve incidir na importação para uso próprio, nós estamos concedendo um tratamento melhor à importação do veículo do estrangeiro do que aquele que compra no mercado interno, que tem embutido no preço o IPI. Então eu já vejo aí um pouco de absurdo nessa tese que ora se consagrou lá no STJ. E quanto ao argumento de que não seria contribuinte, ora, o artigo 51, inciso 1º do CTN prevê explicitamente como contribuinte um importador ou a quem a lei a ele equiparar. Logo, quem importa, mesmo que para uso próprio, é importador. Daí nós vemos que há uma redução na interpretação do STJ desse preceito e, a meu sentir, muito forçada essa interpretação restritiva. Por outro lado, a suposta violação ao princípio da não cumulatividade, para mim é uma falácia, já que valesse esse argumento e não haveria o IPI em relação ao consumidor final. Nós teríamos que, já que ele não vai poder compensar o imposto devido na operação anterior, não incidiria também o IPI nessa hipótese, nós teríamos que decotar do preço de qualquer produto industrial vendido no mercado interno. Então eu, como já se vê, sou um crítico desse posicionamento, mas o que vale por hora é que o STJ seguiu uma jurisprudência antiga do STF no sentido de que não incide o IPI na importação de veículo automotor para uso próprio, na medida em que haveria violação ao princípio da não cumulatividade e, de outro lado, não seria, nesse caso, o importador contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. Eu tenho aqui duas... Vá, Felipe. Pode falar. Pode falar. Então, somente duas observações. É o seguinte, na nossa lide forense eu tive a oportunidade de me deparar com isso algumas vezes, e realmente existem dois pontos aí, como o Gabriel bem destacou, dois pontos aí importantíssimos a serem considerados. O primeiro é o seguinte: se criou aí uma sistemática muito difícil, porque a comprovação da qualidade, da destinação daquela importação, vai virar um peso enorme para a fiscalização alfandegária, porque eu teria que demonstrar minha fonte de renda, que eu não exerço atividade relacionada à importação, e já isso vai ser um problema burocrático importante. Se cria aí uma cláusula aberta, o que em termos de legislação aduaneira é sempre um perigo, é sempre um risco.
e atrapalha tanto o trabalho da fiscalização quanto a própria atuação jurisdicional, porque no caso concreto a análise da prova do que seria uso próprio está sujeito a inúmeras contingências. A segunda questão, que é importante também, é o que de fato vai terminar acontecendo, que é as lojas de veículos vão, na verdade, servir como intermediárias na aquisição de veículos, ou seja, vai ser um modo de ela, como bem destacou o Gabriel, de ela evitar, ou seja, reduzir o valor de uma negociação da qual ela se beneficiará, em detrimento do industrial nacional, do produtor nacional, que vai ser taxado, chova ou faça sol. Felipe? Duas observações. A meu ver, o julgado ele confunde hipótese de incidência com a forma de cálculo, né? Que seria o aspecto quantitativo do fato gerador, né? Que seria a não cumulatividade. Ele mistura os dois conceitos, na minha opinião, de forma atécnica. E muita gente se utiliza da súmula 660 do Supremo Tribunal Federal, que ele dizia que na importação, se você fosse pessoa física, não incidiria o ICMS. Mas isso porque a redação antes da emenda constitucional 33, que veio exatamente para desdizer, digamos assim, essa súmula do Supremo, a redação da incidência de ICMS era totalmente distinta. Ele colocava que somente o contribuinte do imposto pagaria nessa situação. Ele restringia subjetivamente, coisa que a regra foi alterada. Para o IPI, você não tem essa distinção entre contribuinte do imposto e não contribuinte do imposto. Então, a meu modo de ver, você aplicar cegamente a súmula 660 está errada. Mas, enfim, para fins de concurso, o STJ chancelou esse entendimento. Bem lembrada a distinção aí, Felipe, com a situação do ICMS, que hoje, por emenda constitucional, sepultou a discussão, mas antes o Supremo acolhia a tese da importação para uso próprio em relação ao ICMS, exatamente porque a definição do contribuinte era diversa. No CTN, a definição do contribuinte contempla a figura do importador, independentemente do uso próprio ou para fins comercial. Então, estão querendo seguir uma lógica que já não tem, que na verdade não tem amparo jurídico em relação ao IPI. Eu só destaco, o Tarcísio lembrou um ponto fundamental, o risco dessas cláusulas abertas em matéria tributária, em matéria aqui que envolve também a aduana, matéria aduaneira. Eu já peguei casos em que o importador, a fazenda fez um ótimo trabalho e identificou que se tratava de alguém que já tinha 4 veículos importados para uso próprio e numa diligência verificou que ele tinha, na verdade, um comércio em nome de parente de veículo automotivo. Então, é uma válvula muito perigosa para importação sem pagar o IPI, para venda aqui no mercado interno e em detrimento da indústria nacional. Então, pessoal, é de se aguardar também o que o Supremo vai dizer. O Supremo que tem mudado em vários posicionamentos, inclusive quanto ao IPI, na isenção do IPI, na alíquota zero do IPI, sobre a existência ou não de crédito. O Supremo mudou a sua jurisprudência, como nós sabemos. Eu tenho ainda expectativa de que ele virá a derrubar esse entendimento jurisprudencial antigo. Certo, meus caros? Então, concluímos com isso a nossa primeira rodada desse informativo 557 do STJ. Na sequência, viremos com a segunda rodada e mais julgados aí importantíssimos trazidos nesse boletim de jurisprudência. Obrigado ao pessoal de casa, vocês, colegas, e até logo mais.